No mundo moderno e na ciência atual, debatemos se essas coisas psíquicas realmente existem. Ah, assim, eu sabia, pelas tradições esotéricas, que se presumia a existência dessas coisas. Então, voltei ao mais antigo relato escrito que encontrei, descrevendo não só esses poderes, mas também métodos para desenvolvê-los. Gostaria de dar as boas-vindas ao programa Dr. Dean Reed. E como vai o senhor, Dr. Dean? Estou bem, obrigado. Muito obrigado por vir ao programa. Estou realmente animado para conversar sobre o seu trabalho que vem desenvolvendo, que por assim dizer não é de agora, né? Uns 15, 20 anos. Anos a essa altura, quase 40. Quase 40 anos no total. Então você está nessa jornada há bastante tempo. Você não é novato nesse conceito. Adorei o seu novo livro, Magia Real, porque você aborda o tema de um ponto de vista científico. Mas antes de explorarmos esse mundo, o que te motivou a seguir esse caminho, esse tipo de trajetória? Caminho esotérico, científico e espiritual, essa jornada? Porque é interessante. É isso. Basta observar qual a proporção da indústria do entretenimento está saturada com histórias que envolvem fenômenos psíquicos, misticismo, com super-heróis, tudo isso. Claramente, isso interessa a muitas pessoas. Então, eu não sou diferente de ninguém. A única diferença é que, sendo cientista, fui treinado para poder usar as ferramentas da ciência para estudar praticamente qualquer coisa que seja passível de estudo. E como se vê, fenômenos psíquicos também podem ser estudados. Então, consegui criar uma carreira onde isso é primordialmente o que eu fiz. Pode falar um pouco sobre como a magia, o conceito de magia do ponto de vista científico, que é sempre uma dicotomia, um pouco, porque quando você pensa em magia, você pensa em coisas que não podem ser reais, essa é geralmente a percepção pública da magia, mas é isso que é tão fascinante, você está abordando de um ponto de vista científico. Eu adoraria que você discutisse. Se você voltar o suficiente na história, nada era compreendido. Tudo era considerado mágico, sobrenatural, essas coisas. A ciência ela é muito boa em desvendar as coisas, incluindo, eu acredito, alguns elementos de magia. E digo isso porque quando você observa o que é a prática mágica, né, ela se enquadra em três categorias. A primeira é a adivinhação, a segunda é força de vontade e a terceira é chamada de teurgia. Então, a adivinhação, traduzida para termos científicos, ou pelo menos para outros termos, é toda sobre perceber através do espaço e do tempo. É isso o que significa. Então, existem métodos científicos que foram usados para estudar a percepção através do espaço e do tempo? Sim, quer dizer, na linguagem moderna é a visão remota. É sobre isso que se trata. E claro, visão remota é o eufemismo para a clarividência que existe há muito tempo. Então, estudos foram realizados. Estudos sugerem fortemente que esses fenômenos são reais, não magia antiga, mas eles ainda são reais. Sim, força de vontade. Você pode pensar sob uma perspectiva mágica. Imaginamos, né, a magia ritualística, onde muitas pessoas estão vestidas com trajes elegantes e dançando e fazendo outras coisas. O objetivo é usar sua intenção para mudar aspectos do mundo. Isso é o que os grimórios representam. Livros de feitiços, é sobre isso que eles são. Eu quero que isso aconteça. É uma expressão de intenção, mudar o mundo. No mundo científico, estamos analisando a relação entre mente e matéria. De um ponto de vista de pesquisa, estamos analisando os efeitos psicocinéticos. A mente influencia diretamente o mundo? Então, até agora, já há 70 ou 80 anos atrás, acreditava-se que isso era literalmente impossível. De fato, todo esse negócio de mágica era impossível porque não parecia se encaixar nos nossos modelos físicos da realidade. Mas com o desenvolvimento da mecânica quântica em particular e também da relatividade geral, nossas noções do que pensávamos ser absolutos como espaço e tempo, energia e matéria, acabou que são, na verdade, relações. É muito mais flexível a nossa compreensão hoje do mundo físico. E mais importante, a relação mente-matéria dentro da física moderna
Agora é aceitável discutir isso. Existem revistas dedicadas a esse tema no mainstream. Há cada vez mais pessoas começando a olhar para filosofias alternativas que descrevem a natureza da realidade, permitindo uma interação direta entre mente e matéria. A terceira categoria é chamada de térgia, um termo grego que significa aproximadamente, trabalho de Deus, e refere-se a espíritos. Então, outro aspecto da magia ritualística é evocar espíritos, comunicar-se com eles ou influenciá-los a agir em seu nome, se tiver sorte. Se não tiver sorte suficiente, aí é um problema. No mundo moderno, é possível observar e testar a ampla variedade de evidências que indicam a sobrevivência após a morte física. O que podemos levar para o laboratório é limitado. Entre essas histórias, podemos estudar experiências de quase morte no laboratório, mas as que eu participei são de mediunidade. Então, médiuns que se especializam em se comunicar com espíritos. Então, todas essas práticas mágicas podem ser reinterpretadas em termos compatíveis com o que podemos fazer hoje sob uma perspectiva científica. E é isso que eu faço. Você mencionou a visão remota, quero dizer, há tanta literatura e, obviamente, alguns filmes dedicados a programas governamentais sobre visão remota. Foi comprovado que é algo real. Em relação a quê? Quer dizer, o governo acreditava que era algo real. E não tenho certeza se ainda acreditam, mas eles chegaram a criar um departamento especial focado apenas em visão remota e fizeram isso. E, por favor, me corrija, na Segunda Guerra Mundial, ou sei lá, durante a Guerra Fria, coisas assim, ou talvez até antes, não tenho certeza. Mas isso é verdade? Sim, é verdade. O programa ao qual você está se referindo, né, o mais conhecido, tinha o codinome de Stargate. Então, esse era um programa classificado. Durou de 1972 a 1995. E não era conhecido na época, pelo menos não publicamente. Em 95, foi desclassificado e alguns anos depois, quase toda a documentação foi liberada através de um ato de liberdade de informação da CIA. Agora são 4 volumes, 4 grandes, volumosos volumes, que é um acúmulo de quase toda a tua pesquisa e muitos detalhes dos bastidores. Trabalho com o governo como memorandos e envolvidos. Algumas partes não são públicas por envolverem identificação de pessoas e métodos assim. Essas provavelmente permanecerão classificadas, mas a maioria está no domínio público. Uma coisa que achei interessante ao analisar o seu trabalho é que muitos dos pais fundadores da ciência tinham interesse no esotérico, ideias, e muitos dos conceitos que você menciona. Sim, e cada vez mais nos dias de hoje, mas novamente usando uma linguagem diferente. Então, os acadêmicos, exceto aqueles que se especializam na história das origens da ciência e da religião e assim por diante, estão estudando o esotérico, mas a maioria dos cientistas evita essa palavra porque soa assustadora. Cientistas não devem estudar coisas assustadoras. Então, nós reformulamos isso em termos mais confortáveis no mundo acadêmico, principalmente sobre metafísica. E não estou falando de metafísica no sentido popular, mas no sentido filosófico. É uma palavra usada na filosofia que se refere à natureza última da realidade. Então, usamos termos sofisticados como ontologia e epistemologia, e todos esses tipos de termos. E o que a filosofia faz muito bem, ao qual muitos cientistas não dão muita atenção, são quais são os pressupostos subjacentes que usamos quando estudamos um tópico. Na ciência, o pressuposto subjacente é chamado de doutrina do materialismo, e essa suposição é que tudo, toda a realidade, incluindo nossa própria consciência e tudo mais, é feita, em última instância, de matéria e energia. Tipo, é só isso que existe, sob essa perspectiva. Vivemos em um universo nihilista, outra filosófica. Termo, o que significa que não vemos no mundo físico coisas como significado ou propósito. Nós pensamos mais como a física,
Estamos medindo coisas e parece não haver significado em uma pedra, tem um elétron ou algo assim. Então, o niilismo, a ideia é que não há significado ou propósito no mundo físico, incluindo em você. Você pode pensar que tem significado e propósito, mas no final você morre, é o fim do jogo. Bem, isso se baseia em um conjunto de suposições, e as suposições têm sido extremamente eficazes em termos do que a ciência aprendeu sobre a natureza da realidade. Cada vez mais, cientistas e acadêmicos estão começando a perceber que há algo muito peculiar sobre nossa consciência, nosso sentido interno de ter uma experiência. Bem, isso tudo é sobre a consciência, de onde ela vem e o que ela pode fazer e tudo mais. Quando você observa em detalhes e percebe mais tendências nessa direção, e o mundo acadêmico está começando a aceitar a ideia de que há algo diferente sobre a consciência. E quando você então se volta para os filósofos e pergunta, bem, o que vocês acham disso? Descobre-se que há uma história muito longa sobre isso, remontando a Platão e até antes, onde a noção de todo o esotérico, as tradições são a consciência veio antes. Então, o mundo físico, isso é chamado de idealismo. É uma postura filosófica sobre a suposição. Então, o que aconteceu primeiro? Nossa consciência veio primeiro ou a matéria veio primeiro? O idealismo diz que a consciência vem primeiro. Então, a partir desse conjunto de suposições, verifica-se que coisas psíquicas, místicas, mágicas, tudo isso é muito fácil de entender. Essas eram as suposições subjacentes dentro das tradições mágicas, entre outras. Também se verifica que quase todos os fundadores da mecânica quântica físicos eram idealistas. Você pode ver nos escritos deles, todos eles basicamente escreveram que a consciência é fundamental. Ela vem antes de qualquer outra coisa. E não é difícil entender o porquê disso acontecer, porque ao refletir sobre o que você sabe, a única coisa que você sabe e sempre saberá é o que chega através da sua consciência. Tipo, por definição, se você não tem consciência disso, isso não faz parte de você. Mas isso se estende até às nossas inferências, né, sobre a natureza da realidade. Então, eu faço uma medição de algo. Bem, como eu sei o que é? Preciso tomar consciência da medição. Então, a medição é independente de mim ou faz parte de mim? Eu criei isso? Essas são as perguntas que estão na vanguarda da ciência atualmente. E você não precisa procurar muito longe, no Google, para encontrar. Há experimentos que estão testando se a realidade é literalmente criada a partir da nossa consciência ou é de alguma forma modulada por ela. Então, o que antes era considerado muito, muito estranho, tem se tornado, nos últimos 30 anos, mais ou menos, um assunto respeitável, até mesmo no mundo acadêmico, que costuma ser muito conservador em relação a esses temas. Então, a ciência está alcançando o que filósofos e textos antigos discutem há 4.000 anos. Em uma frase, sim. Em uma palavra, sim. Então, pelo que entendi de física quântica e mecânica quântica, meu entendimento básico é que se olharmos profundamente com um microscópio, não vemos nada. Na verdade, somos feitos de energia, não de matéria sólida. Essa interpretação está correta? Afirmação? Sim. Então, se for esse caso. Então, qual é a força que molda tudo ao nosso redor? Por que uma pedra, se é pura energia? O que deu forma à pedra? O que criou a estante atrás de você? O que criou a camisa que você está vestindo? O que criou você? Seus óculos? Qual é essa força que reuniu toda essa energia? É uma pergunta fácil, eu sei. Mas, na sua opinião, o que você acha? Bem, a verdade é que nós não sabemos. Há muito trabalho muito interessante relacionado a sistemas auto-organizáveis. É tudo sobre o domínio da complexidade. Sistemas e teoria do caos e outras teorias que dizem que se você tem um grande aglomerado de energia que eventualmente se condensa em matéria, ele se auto-organiza e se organiza em estruturas cada vez maiores. Coisas emergem disso. De fato, isso é verdade em toda a ciência, que você assume que tem uma forma de pirâmide que é nossa descrição aproximada da realidade.
Então, se você começar com a física padrão, na base dessa pirâmide está a energia e a matéria. Mas coisas emergem disso, como coisas são feitas de elétrons, e eles se juntam e formam moléculas e formam estruturas cada vez maiores. Eventualmente, isso se transforma em química, que se transforma em biologia, que por sua vez se transforma em fisiologia, e assim sucessivamente. É assim que podemos pensar em como as coisas são feitas. Do ponto de vista esotérico, é exatamente a mesma estrutura, essa estrutura hierárquica, exceto que na base está a consciência. Ela não surge magicamente de alguma forma no cérebro, mas estava lá desde o início. Então, sob essa perspectiva de consciência na base, de alguma forma o mundo físico emerge disso. Então, a consciência, nesse sentido, é uma espécie de estranha substância, vou colocar essa palavra entre aspas, algo primordial, algo, né, que faz parte do tecido da realidade, e a partir disso as coisas emergem. Então, o mais próximo que temos hoje de um substrato físico seria algo como a energia do ponto zero. Se a consciência é o que é, consciência, o que nos impulsiona até onde, tipo, obviamente somos um veículo, um carro, digamos, alguém está dirigindo. Isso é percepção, isso é consciência. Há algo por trás do motorista? Porque se alguém está fazendo a pergunta em sua mente, quem a faz se não é você? Estamos começando a entrar em águas profundas, mas adoraria ouvir o que você pensa sobre isso. Sim, Há um homúnculo, um homenzinho minúsculo morando na sua cabeça? como em MIB, Homens de Preto? Sim, como em MIB, Homens de Preto. Seu corpo está se movendo? Bem, não encontramos o homenzinho. Nós procuramos. Parece que sim. Como a maioria dos organismos, nossa principal diretriz é sobreviver, apenas de um ponto de vista evolutivo. Somos criados para querer sobreviver o máximo possível. Então, quem está no comando do barco? Provavelmente somos nós mesmos. É todo o nosso sistema nervoso, no cérebro, o ambiente ao redor, que modulam o que achamos que queremos fazer. Tudo isso está envolvido na forma como as pessoas agem. Então, não é apenas um único organismo, é a relação entre esse organismo e o resto do mundo que determina como é que eu tenho uma noção do que quero e do que faço. Combinado com coisas como, fisiologicamente, eu preciso de comida. Bem, é um impulso. Então, como parte do processo, permanecer em um estado homeostático o melhor que posso por 80 anos ou o tempo preciso. Boa parte disso será determinada por necessidades fisiológicas, um pouco por herança genética e muito por como a sociedade me diz que devo me comportar. Agora, com esse exemplo que você deu, nós somos um ser, digamos, mas tudo dentro de nós. Não somos apenas uma única matéria. Há milhões, se não bilhões, de organismos e coisas e sistemas trabalhando juntos para manter este sistema em movimento, para manter este ser em movimento. O mesmo vale para o planeta, o mesmo vale para ecossistemas, tudo isso. E acho tão interessante que um dos principais motivos pelo qual nossa espécie conseguiu sobreviver e chegar ao topo da cadeia alimentar é por causa da nossa capacidade de cooperar e de trabalhar uns com os outros, porque sem cooperação havia tantos outros animais que eram muito mais fortes, muito mais rápidos, podiam ver melhor do que nós, podiam ouvir melhor do que nós, podiam cheirar melhor do que nós. Mas nossa capacidade de cooperar uns com os outros foi o que nos permitiu fazer isso. E mesmo assim, no mundo atual, parecemos tão fragmentados e temos essa mentalidade do eu, ou essa mentalidade do eu individual. O mundo não é conectado. As pessoas acham que somos separados, mas, de um ponto de vista científico, todos nós somos interconectados, interdependentes. Essa afirmação é justa? Claro. Não, não há dúvida disso. Você pode ir para o mato e viver sozinho. Há pessoas que querem fazer isso, mas geralmente não é assim que funcionamos como criaturas sociais. Viemos de uma longa evolução de tribos. Então, uma das coisas sobre as quais você está falando é que o tribalismo está ressurgindo. O tribalismo é útil para o indivíduo porque ajuda na sua sobrevivência.
No entanto, se muitas tribos têm ideias diferentes sobre como as coisas funcionam, isso despedaça o tecido da sociedade e limita as ações individuais. Então, por que isso acontece? Quero dizer, o que há de novo agora que não víamos no passado? E eu acho que a resposta real é que não há nada de novo. Sempre fomos tribais. Nos unimos em momentos em que precisamos nos unir, como quando alguém está atacando nosso país e de repente todo mundo pensa igual sobre o que vamos fazer. Mas eu acho que isso é a exceção, não a regra. Outra coisa que está acontecendo é que, como o clima está mudando e sabemos que estamos interligados com o clima, estudos anteriores mostraram que, no verão, há mais violência do que no inverno, pois com o aumento da temperatura, ficamos agitados. Assim, as mudanças climáticas estão agitando a população, especialmente aqueles com controle de impulsos frágil. Eles reagem com violência. Então, os acidentes de carro e homicídios aumentam, tudo relacionado à violência. Felizmente, não afeta a maioria, mas basta uma pequena porcentagem da população no limite e instigável. Assim, ocorrem mudanças de temperatura e climáticas. Pandemias, claro. Então, eventualmente, e já estamos vendo isso, migração, pessoas estão se mudando de lugares que eles, ou porque seu país está desmoronando, ou devido às mudanças climáticas. Sempre que isso ocorre, centenas de milhões de pessoas são forçadas a se deslocar. Os locais para onde vão não recebem bem essa situação, gerando conflitos. Assim, nos aguarda uma jornada interessante nos próximos 10 anos ou mais. Sim, e é interessante. Mesmo dentro do país, ocorre uma grande migração saindo das grandes cidades. Estão se espalhando. Acabei de me mudar de Los Angeles para Austin, e muitas pessoas estão indo para Austin, Nashville, Carolina do Norte, Flórida, estão se dispersando. Nunca vi algo assim, pois por muito tempo a ideia era ir para a cidade grande, onde tudo acontece. Mas agora, com a tecnologia, as pessoas estão repensando. Não sei se quero enfrentar 2 horas de trânsito todo dia. E eu não quero gastar 25 mil reais por um armário em Nova York. E a pandemia, eu acho, deu uma sacudida e fez as pessoas reavaliarem suas percepções na vida. Sim, uma grande sacudida. Outro exemplo, porém, de como estamos interligados na sociedade e nossa saúde e tudo mais, tudo está interligado. Não se pode ter uma grande mudança em um aspecto sem alterar todo o resto. E isso também vai continuar. Então, se tivermos sorte, a Covid se tornará algo parecido com a gripe e podemos ter vacinas ou algo assim, mas não vai desaparecer, na verdade, vai piorar. Eu também acho que não, e concordo contigo que provavelmente vamos ter que conviver com isso. Isso nunca vai desaparecer, não vai ser uma coisa erradicada, porque é meio que como uma gripe. A gripe não vai embora, o resfriado não vai embora, mas também é fascinante, porque se um país pensa assim, beleza, estamos vacinados, não precisamos nos preocupar com mais ninguém. Mas se outro país tem um surto e um ou dois vêm para cá, como vimos com a Omicron, houve uma completa aumento de caso, foi insano. E agora temos outra variante e tudo isso está acontecendo de um ponto de vista científico. Gostaria de ouvir sua opinião sobre o porquê de você achar isso. Obviamente está havendo uma mudança. Em toda a minha vida nunca vi algo assim. O mundo inteiro está sentindo isso, o que também é algo que geralmente não acontece. Acho que nunca aconteceu da maneira como essa pandemia e tudo o que está ocorrendo. Você pode simplesmente perceber que o mundo está sentindo. Não é um país ou um grupo de países, ou a Europa ou a África. Todos estão sentindo isso. Ao mesmo tempo, parece haver uma grande mudança. Algo está acontecendo. Na sua visão, o que você acha que é e como acredita que isso vai nos afetar no futuro? Bem, uma maneira de ver isso é que a evolução do primeiro micróbio na Terra até hoje, agora projete isso para outro grande período de tempo.
Passamos de um organismo para a neuroesfera, né, que é um termo sobre o qual Teilhard de Chardin e outros falaram, que é um planeta consciente. Estamos momentaneamente em uma forma, onde temos corpos individuais e sabemos que somos interconectados, mas só percebemos isso quando a cadeia de suprimentos falha e todos nos preocupamos. Quer papel higiênico? De uma perspectiva mais ampla, acredito que se pode argumentar que estamos caminhando rumo a uma sociedade global. Pelos motivos que você mencionou, são os meios de comunicação e as conexões instantâneas e tudo mais. Sempre que você tem um sistema muito complexo e com cada vez mais sistemas de feedback dentro dele e mais interconexões, ele se torna um organismo próprio. É uma coisa, né? Tipo na série O Exterminador do Futuro, é quando a Skynet se torna uma coisa. Tipo, ela adquire consciência. Consciente, né? Bem, a internet está seguindo essa direção, com novas formas de IA em desenvolvimento e a interconectividade em nível de computador, somada à participação de todos os humanos nesse processo. Pode-se argumentar, e isso é claro o que as pessoas chamam de singularidade. Está relacionado à singularidade no sentido de que o instante em que um sistema sofisticado não humano se torna consciente. O jogo acabou para nós, a menos que sejamos importantes para a sua sobrevivência, seja lá o que for. Mas nos tornemos uma criatura planetária, nosso Gaia. Então, talvez já sejamos Gaia. Talvez Gaia esteja sonhando neste momento, ainda não totalmente desperta. Se você pensar, ao olhar para uma célula em seu cérebro, pode achar que é uma coisa separada fisicamente, mas, na verdade, tem um enorme número de conexões com outros neurônios. Pergunte a esse neurônio individual: qual é a razão das suas ações? Bem, ele pode te dar razões, assim como eu te dei razões antes. Ele não faz ideia de que faz parte de 100 bilhões de outros neurônios e 1 trilhão de interconexões que estão criando esse novo organismo que eu chamo de eu. Bem, o mesmo eu acredito seria verdade aqui, que o planeta pode se tornar consciente como uma entidade independente e nós podemos ou não estar cientes disso. Acho que algumas pessoas estariam cientes e talvez seja isso que estamos sentindo, que há algo maior do que nós. É como se o planeta inteiro tivesse ganhado vida. Meu primeiro livro, escrito há mais de 20 anos, chama-se Um Universo Consciente, pois podemos começar com micróbios e expandir para o universo inteiro rapidamente, devido às interconexões entre planetas, sistemas solares e elementos da galáxia. Assim, talvez o universo inteiro, em algum momento, já seja ou se torne consciente. Perguntas bem simples, doutor. São coisas fáceis sobre as quais estamos falando, conversas leves. Agora, voltando ao aspecto mágico do seu livro e alguns dos seus trabalhos anteriores, acho que foi Sobrenatural. Foi o outro livro que você escreveu sobre o supernormal. Desculpe-me. Obrigado. Você discute os superpoderes iogues. Você estudou os superpoderes dos iogues orientais. Eu estudei muitos textos antigos indianos, Yogananda e tantos outros, textos sagrados, e eles falam sobre esses superpoderes iógicos, onde é levitar e estar em 2 lugares ao mesmo tempo e atravessar coisas materiais, todas essas coisas que parecem muito de super-heróis, mas pode falar sobre sua exploração desses poderes iógicos e o que descobriu? Bem, Supernormal é um livro que examina as tradições esotéricas orientais. E o meu livro mais recente, que é Magia Real, olha para isso a partir da perspectiva ocidental. Se você voltar o suficiente na história, não há diferença entre o Oriente e o Ocidente. Então, é uma maneira conveniente de pensar nessas coisas a partir da perspectiva oriental. O yoga existe há muito tempo
E um dos primeiros livros escritos a registrar uma tradição oral foi os Yoga Sutras de Patanjali. O terceiro livro, dos 4 que compõem os Yoga Sutras, aborda o desenvolvimento de poderes especiais, conhecidos como siddhis. Isso me chamou a atenção porque no mundo moderno e na ciência atual, questionamos se essas habilidades psíquicas realmente existem. E então, pelas tradições esotéricas, sabia-se que esses poderes existiam. Voltei ao primeiro relato escrito, encontrado, descrevendo não só esses poderes, mas também métodos para desenvolvê-los, os Yoga Sutras. No terceiro livro, são abordados cerca de 20 a 25 tipos de poderes que se desenvolvem com a prática do yoga, focando não na calistenia, mas na meditação, o verdadeiro núcleo. Essa era a ideia que permeava todo o conceito, revelando a essência da prática milenar. Como em muitas filosofias antigas, a consciência era fundamental. Você aprende a mergulhar fundo em sua consciência, e assim ao realizar certas práticas. Você quer telepatia, você pode ter telepatia, você quer precognição, você pode ter precognição. Algumas das coisas sobre as quais eles falam, como invisibilidade e superforça, e assim por diante, geralmente não vemos esse tipo de coisa. Mas também é verdade que mesmo aqueles que praticaram essas coisas, que entraram nesses estados profundos chamados samadhi, também não conseguiam fazer isso. Então, esses superpoderes aparentemente foram reais, mas eram muito, muito raros, mesmo entre pessoas que praticaram a vida inteira. O que não é tão raro é quando você olha para este espectro de cerca de 25 tipos diferentes de poderes. O primeiro deles é chamado de percepção do passado, presente e futuro. Hoje, nós chamaremos isso de algo entre clarividência e precognição. Então, quase todo mundo tem um pouco disso. Algumas pessoas são melhores que outras, mas é algo bem geral. Curiosamente, essa é a primeira cidade que se acredita ter surgido da prática dedicada da meditação. Fizemos uma pesquisa em certo momento, perguntando a meditadores experientes e novatos que experiências tiveram com a prática de meditação. Bem, percepção do passado, presente e futuro. Uma das formas como isso se manifesta é através de coisas como sincronicidades. Então perguntamos, você percebe mais sincronicidades ao meditar? 75% das pessoas que começam a meditar dizem que sim, notando isso mais, está acontecendo mais. Então, isso nos diz, com um estudo de laboratório mostrando que esses fenômenos são reais. Isso sugere fortemente que esses efeitos existem praticamente desde que os humanos existem. E provavelmente não se limitam aos humanos. Simplesmente fazem parte da trama da realidade interconectada, através do espaço e do tempo, o que não fazia sentido antes da ideia do emaranhamento quântico. Mas agora sabemos que é real, então de alguma forma podemos experienciar isso diretamente. É isso que a sugestão indica agora. Você disse que não é só com humanos. Se observarmos os animais, vemos que eles sabem quando um terremoto ou furacão está chegando, mesmo sem acesso a previsões meteorológicas. Eles percebem e se afastam como se dissessem: tem algo vindo aí, melhor sair. E você pode ver isso. Está presente em todo o reino animal. Eles percebem ou sentem coisas antes de nós. Até os cachorros, mesmo o seu, podem perceber. Não apenas o intruso, mas perceber coisas que muitas vezes não notamos. Sim. Mas lembre-se de que a maioria dos animais tem sentidos muito mais sensíveis do que os nossos. Assim, em situações como um tsunami ou terremoto, eles podem perceber esses eventos de forma direta. Não por psiquismo, mas o sistema sensorial deles é mais apurado. Também houve experimentos, como os de Rupert Sheldrake com cães, que mudaram seu comportamento quando os donos decidiram voltar para casa. Eles não vão sentir o cheiro, pois o dono pode estar a mais de 30 quilômetros de distância. Certo, eu vi esses estudos. Tipo, eles colocam um vídeo e é assim, no segundo em que o dono sai do escritório, o cão vai até a porta porque sabe que ele está a caminho. Como isso é possível? Bem, é a mesma pergunta sobre como os humanos sabem fazer isso? Então, o máximo que podemos dizer agora é que, pelo menos, é compatível com o que sabemos sobre o mundo físico.
existem interconexões. Assim, podemos criar histórias agora, são apenas histórias, teorias. Meus colegas e eu, ao redor do mundo, estamos analisando essas teorias e tentando descobrir maneiras de testá-las. Como criar uma ideia de como achamos que isso funciona, que possa ser testada e depois refutada? Porque você pode testar algo e ver que é real, mas isso não vai te dizer muito. Você precisa saber, essa teoria ou aquela está correta ou mais correta? Bem, tem que haver uma maneira de discriminar entre as duas. Isso é a maior parte do que fazemos hoje. Estamos realizando estudos que estão envolvidos no processo desses tipos de fenômenos e não estamos mais tão interessados em saber se eles existem, porque para aqueles de nós que estudaram as evidências é muito claro que o fenômeno existe. Agora discute meditação nas práticas de yoga e também, quero dizer, a meditação em geral é uma das coisas mais estudadas cientificamente agora pelos últimos 30 ou 40 anos. Há tantos estudos diferentes sobre os benefícios para a saúde. O que acontece na meditação? O que você acha que acontece durante a meditação? Porque estou meditando há 5 anos agora, 5 ou 6 anos, consigo meditar de 1 a 3 horas seguidas. Acho que meu recorde é de 4 horas e meia. Há benefícios para a saúde, é claro, meus exames de sangue mostram isso. Minha alimentação é tipo, você medita, não é? E eu fico tipo, sem motivo algum. Esses marcadores deveriam estar tão baixos quanto estão e assim por diante. Mas há outras sensações durante a meditação, quase como um êxtase. Quando você está imerso na prática da meditação, o que você acredita que ocorre do ponto de vista científico para desbloquear potencialmente aquilo que você estudou com tanto afinco? Eu medito, sim, não regularmente. Passo por períodos em que sou muito disciplinado por 1 ou 2 anos, depois deixo de lado por um tempo e então recomeço. Exatamente. Por que isso acontece? Eu não sei por que começo e paro, mas aprendi a meditar em 1970, porque a MT era bastante popular nas universidades. Talvez ainda o seja. No entanto, foi a primeira que aprendi e por isso pratiquei muitos estilos diferentes ao longo dos anos. E agora, quando volto a meditar, geralmente é Vipassana. É o que funciona melhor para mim. Então, como funciona? Bem, existem teorias sobre o que está acontecendo e certamente ficamos mais calmos fisiologicamente. Acho interessante sua pergunta sobre por que sentimos bem-aventurança em níveis profundos de meditação. Certo? Porque eu saio disso. Eu saio como se estivesse numa espécie de névoa, uma névoa de felicidade, onde tudo apenas. Enquanto eu caminho, ainda estou meio que despertando disso. É quase como a sonolência ao acordar no meio da noite. Quando você sai de uma meditação profunda, há essa sensação. A palavra êxtase é a única que consigo usar para explicar, porque não é felicidade. Não estou triste, mas também não estou feliz. É êxtase. E então, isso começa a diminuir, talvez depois de 5 ou 10 minutos caminhando. Mas eu volto e minhas filhas se aproximam de mim como se elas simplesmente percebem. Você acabou de meditar, não foi? Eu nem disse uma palavra. Mas elas notam algo diferente na minha energia, se é que posso dizer assim. Então, sim, a palavra que encontrei para descrever isso, vinda da minha prática, é bem-aventurança. Sim, eu não sei por que isso acontece. Quero dizer, isso claramente acontece na literatura, na sua própria experiência. Esses tipos de estados acontecem onde você entra em algum estado que parece transcender as limitações do corpo. E por razões que a percepção, a maneira como descrevemos o estado em que entramos é, no meu caso, por exemplo, uma infusão de luz amarelada. Como uma luz amarelada que surge e é realmente muito boa. Então, esse é a felicidade. Eu não sei por que isso ocorre. Não tenho certeza se alguém sabe por que isso ocorre, a menos que, em estados profundos de samadhi, você esteja se conectando com algo mais sobre a natureza da realidade. Como estamos imersos em algum tipo de oceano de consciência ou tecido da realidade. No entanto, a nossa consciência do dia a dia nos mantém bem afastados desse entendimento, tão distantes que a consciência desperta normal
não presta atenção nisso de forma alguma. Estamos absorvidos com as tarefas que temos que realizar, as conversas e afazeres cotidianos. Mas em estados mais profundos, é quase como se estivéssemos nos reconectando com a essência do que realmente somos. E o você aqui está entre aspas porque há um eu ali dentro. O que é isso? Seria apenas pura consciência? Seja lá o que for essa pura consciência, quando descrevemos como é, ou mesmo durante o processo, enquanto você medita, parece muito agradável. Bem, então você coloca tipo o seu chapéu de neurocientista e diria: bem, sentir-se agradável está associado a todo tipo de coisa. São neuroquímicos e há partes do cérebro que se ativam e tudo mais. É como se a sua amígdala estivesse bem feliz no momento. Bem, talvez seja assim que se reflete no sistema nervoso, atingindo um estado de quiescência, onde tudo pode relaxar de uma forma que normalmente não consegue, nem mesmo durante o sonho. E então, talvez seja como entrar em um sono profundo, sem perder a consciência. No sono profundo, estamos em um modo de regeneração. Se você consegue entrar nesse estado conscientemente, talvez seja extasiante, como se estivesse conectando e recarregando sua bateria. Sim, eu sempre percebo, depois de uma boa meditação, sinto-me renovado. E a bateria foi recarregada várias vezes. Não é o mesmo que dormir, mas pode ser. E especialmente quando você começa a ouvir alguns desses yogis, mestres do yoga, que falam tipo, eu só medito por 2 ou 3 horas e não preciso dormir por 3 ou 4 dias e estou perfeitamente bem. Eles obviamente estão em um nível diferente, em um caminho diferente do seu ou do meu, mas acho tão interessante que seja algo tão simples. A meditação quer dizer, você se senta em silêncio e tentar esvaziar a mente ou permitir que ela divague, se acalme até um lugar onde você possa simplesmente estar. E eu concordo, acho que é como se você estivesse no nível mais alto do oceano. Durante o estado normal de vigília, em um estado meditativo, você está lá no fundo da fossa das Marianas com peixes estranhos. E você consegue ir até lá para um lugar que geralmente é inacessível, mesmo em sono profundo, mas ainda te traz muitos benefícios físicos, benefícios mentais, benefícios psicológicos. É tão poderoso. E agora, antes. Se você aprendeu MT nos anos 70, certamente se lembra de que meditar era considerado algo de maluco, especialmente entre os hippies pirados. Atualmente, até mesmo os CEOs utilizam aplicativos e praticam meditação diariamente, fazendo parte desse novo cenário. Minha correria. É incrível como a consciência sobre a meditação tem crescido. Tornar-se completamente popular. Completamente popular. Sim, isso é parte do que eu discuto no meu livro, Supernormal. É a normalização de algo que antes era considerado super ou maluco, como você disse. Eu considero isso um bom sinal. Isso faz parte do pêndulo que continua oscilando entre o que a sociedade considera normal e o que não considera. Bem, o paranormal inclui uma enorme mistura de diferentes tipos de coisas estranhas. Fenômenos psíquicos, infelizmente, são considerados parte do paranormal. Não deveriam ser, porque na verdade são passíveis de análise científica. E nós sabemos muito mais sobre isso do que sobre coisas que são consideradas como paranormais, como o pé grande, talvez. Mas acaba sendo classificado assim. Então, parte do trabalho que faço e meus colegas é normalizar, ao menos um aspecto do paranormal. Como mencionei, se retrocedermos na história, tudo era paranormal, tudo era mágico, não tínhamos boas ideias sobre nada. Bem, aos poucos normalizamos e entendemos mais os aspectos da realidade. A ciência é realmente boa nisso. Então é sempre interessante. Não importa em que momento você esteja, o homem acha que sabe tudo. Quando o sol era um deus, ele era um deus. Quando a terra era plana, também era. E, obviamente, as marcações estão mudando. As correntes continuam se movendo. Em uma metáfora do futebol. As marcações continuam mudando. Então, o que era loucura nos anos 70
é agora totalmente aceitável e incentivado. Lembro-me de ler a autobiografia de um yogi, e quando Yogananda trouxe a meditação e o yoga do Oriente nos anos 20, consegue imaginar ele andando por aí, como um yogi, quando ninguém, jamais, nem mesmo, a maioria das pessoas nunca tinha visto um indiano antes, que dirá um mestre de yoga. Naquela época, era completamente fora do comum. Quero dizer, havia tumultos. As pessoas tentavam expulsá-lo das cidades e coisas do tipo, onde hoje o que ele falava já é totalmente normalizado. Então, coisas que são hoje tabu, excêntricas ou ideias do tipo, né, algumas das coisas sobre as quais você fala, em 100 anos vão dizer que em 2022 eles eram simplesmente bárbaros. Essa é a história completa da nossa civilização de verdade, especialmente na ciência. Cientistas geralmente são bastante conservadores e naturalmente céticos, assim como eu. Ao analisar a trajetória dos vencedores do Prêmio Nobel, é possível notar que muitos deles tiveram ideias geniais e foram prontamente reconhecidos por suas contribuições. No entanto, existem inúmeros casos nos quais foram alvo de ridicularização por um período de 20 a 30 anos, até que evidências suficientes surgiram para confirmar que estavam corretos afinal. Certo, aqui está o prêmio. Aqui está um prêmio porque você nos fez pensar de forma diferente, mas a reação inicial é: isso é loucura, isso é uma coisa louca. Bem, Galileu é obviamente um exemplo muito famoso de Quero dizer, há uma longa história. essas coisas e é como se fosse científico. Existe um conceito chamado viseiras científicas sobre o qual você fala. É isso que você está. Muito conservador. Nos apegamos às nossas ideias e depois é realmente difícil mudar. Porque a ciência não deveria ser fluida. Ela não deveria estar evoluindo o tempo todo. Deveria ser tipo, descobrimos 1 mais 1 é igual a 2. Nunca pode ser 1 mais 1 igual a maçã. Sim, bem, humanos são. Quero dizer, é algo bem humano. A ciência e o mundo acadêmico devem colaborar. Devem ter total liberdade em termos do que estudam, mas isso é uma ficção que nunca foi realidade. Sempre que pessoas se reúnem para criar um empreendimento, existem tabus, assuntos que não são discutidos abertamente. E há restrições quanto à forma como o dinheiro é utilizado em geral ou apoio de qualquer tipo. O que vamos apoiar? Bem, se você está propondo algo que vai desafiar demais o status quo, você não pode fazer isso. Você vai perceber bem rápido que ou você é excluído, ou se estiver no meio acadêmico, não consegue estabilidade, então tem que abandonar. Há muita pressão para manter o status quo. E quando o status quo se opõe a coisas que têm um grande interesse econômico, como na medicina, como na energia e assim por diante. Você deve ter muito cuidado com o caminho que escolhe no domínio dos fenômenos psíquicos. Neste momento, não estamos desafiando demais o status quo, porque a maioria das pessoas tem essas experiências, quer admitam ou não. E pelo nosso entretenimento, podemos ver que as pessoas gostam disso, então não é uma provocação tão grande. Mas se chegarmos ao ponto em que, por exemplo, um dos projetos em que estamos trabalhando é a genética da habilidade psíquica, acreditamos, com base em um estudo de pequena escala que fizemos, e em uma enorme quantidade de folclore de diversas culturas, que algumas pessoas têm talento e esse talento é passado em famílias, como qualquer talento transmitido em famílias com componente genético. Se continuarmos a realizar esses estudos e descobrirmos que existem genético ou epigenético, motivos genéticos ou epigenéticos para o talento, poderemos identificar pessoas talentosas através do seu DNA. Alguns adoram intensamente, outros entram em completo desespero. Provavelmente podemos aprimorar essa habilidade. Pegamos uma pessoa normal e a transformamos em um super psíquico com modificação genética. E você também pode fazer o inverso. Você pode desativar essas capacidades, o que você imagina. A que ponto isso levaria a sociedade onde o status quo diria: não, você não. Imagine que criamos uma pílula. Você toma a pílula e se torna incrivelmente bom em telepatia.
Bem, a primeira coisa que vai acontecer é que não haverá mais segredos. Você não pode ter um governo, você não pode ter negócios, você não pode ter relações internacionais se não houver segredos. Então, isso pressionaria fortemente a forma como a civilização opera hoje neste planeta. Haveria uma supressão intensa desse tipo de conhecimento. Se amanhã nós revelássemos algo, provavelmente seria classificado, tão sigiloso que nunca poderíamos falar a respeito. Quer dizer, seria um episódio de Arquivo X que falaria sobre isso, talvez. Sim, você pode falar sobre isso como histórias, mas não como real. O conceito do efeito placebo. A classe médica evita discutir o efeito placebo em suas práticas e pesquisas. Eu li uma entrevista onde um médico diz que o efeito placebo está atrapalhando seus resultados. Bem, obviamente tem algo aí. Então, mesmo que tenha levado anos para descobrir que a mente tem algum tipo de efeito na sua cura, o que você pensa e o que você acredita é extremamente poderoso no processo de cura. Isso foi comprovado cientificamente. Mas ninguém gosta de falar sobre isso porque não dá dinheiro você pensar que pode se curar sozinho. Exatamente. Sim, infelizmente. Farmacêuticos são, de fato. Você deve realizar um ensaio clínico controlado por placebo para mostrar que é possível obter 5% acima do placebo com esse medicamento específico, o que é valioso em alguns casos, especialmente no controle da dor. Às vezes, é difícil lutar internamente contra a dor e não conseguir, claro. Claro, nesse caso, sim, os medicamentos são eficazes. No futuro, talvez possamos fazer isso apenas com a mente. Acho que talvez possamos. Uma vez que compreendermos melhor a consciência e sua relação com o corpo e todas essas coisas, como um motor, nós somos incrivelmente bons em produzir todos os químicos necessários. Você quer criar um opioide internamente, um endógeno. Nós podemos fazer isso. Você consegue. O desafio é conseguir ligá-lo e desligá-lo bem. Exatamente. E também, se você quisesse sentir êxtase o tempo todo, teríamos um monte de gente simplesmente, tipo, constantemente chapada porque continuam liberando isso dentro de si? Sim, algumas pessoas vão se viciar nisso da mesma forma que se viciam em qualquer droga. É realmente interessante sua fala sobre genética nas habilidades psíquicas ou capacidades psíquicas, porque se você começar a olhar a literatura, tem a avó que é médium ou psíquica, e isso é transmitido para a neta. E então ela descobre que também tem algumas habilidades. E acredite ou não, não importa. Mas eu nunca pensei sobre as capacidades genéticas de um psíquico, habilidades, um conceito interessante que você está estudando. Isso. Então você está avaliando pessoas psíquicas ou com poderes psíquicos que você pode testar e observar a composição genética delas para identificar o denominador comum em todas. É o seu experimento. Sim, é um estudo de caso-controle. Você seleciona casos com características específicas e controles sem. Analisa-se o genoma completo de ambos com diversos métodos bioinformáticos para identificar as diferenças entre eles. E então descobrimos algo. O mundo hoje, as ferramentas disponíveis para o entendimento genético são realmente muito boas e estão melhorando a cada dia que passa. Então, só para dar um exemplo, sabemos hoje que existe uma distinção entre diferentes tipos de inteligência que possuem uma base genética. Estes dois tipos são conhecidos como inteligência cristalizada e inteligência fluida. A inteligência cristalizada destaca-se em análise, matemática, entre outros. Por outro lado, a inteligência fluida está mais associada à criatividade. Existem constelações de centenas de genes que diferenciam esses dois tipos de inteligência. Não estamos nos referindo a um único gene causando isso, mas sim a interação de muitos e muitos genes. Portanto, em nossa pesquisa sobre fenômenos psíquicos, identificamos apenas uma variante após o intron. E então,
Se sequenciar o genoma inteiro, são mais de 1 bilhão de genes e interações diferentes. A sequência do intron é a maior parte do genoma, corresponde a cerca de 95% do genoma e costumava ser chamado de DNA lixo, porque ninguém sabia qual era a sua função. Então, as duas partes são o exoma e o intron. O exoma é a parte do DNA que cria proteínas, que nos constitui. Somos feitos de proteínas. Bem, e quanto aos restantes 95%, eles funcionam como um interruptor epigenético, direcionando aí a expressão dos genes. Então, se você tem cerca de 20 a 30 mil genes que criam proteínas, eles podem realizar diversas funções interessantes, mas precisam de instruções. É aí que entra a sequência do intron, parte epigenética que marca a diferença. Eu realmente suspeito fortemente que não é apenas a sequência do intron, não é um efeito epigenético. São combinações reais dos genes que também acabam sendo importantes no que diz respeito ao que a avó transmite, que faz a neta ser médium. Existem métodos que analisam combinações de centenas de milhares de genes simultaneamente para identificar interações. Esses métodos estão disponíveis, mas são caros. Assim como em outras áreas, tudo o que você precisa é dinheiro. Com pessoas e equipamentos sofisticados, sabendo o que fazer, poderíamos descobrir. E, curiosamente, eu diria que cerca de 75% das pessoas consideram o projeto fabuloso e enriquecedor, aprendendo coisas interessantes, enquanto aproximadamente 25% ficam assustadas e paranoicas com a ideia, como suas informações privadas estão sendo usadas, que eles não gostam da ideia de alguém pegar seu DNA de alguma coisa e descobrir tudo sobre você. Bem, claro, não é tudo, mas é muita coisa. Estamos aprendendo mais sobre as pessoas com base em sua estrutura fisiológica e genética, então algumas das melhores. Testes de personalidade. Cerca de metade do teste de personalidade avalia seu estado biológico, algo assim. Do que você é feito, quais são suas inclinações naturais, pois isso influencia muito sua personalidade. E assim, um teste de personalidade que faz perguntas do tipo: o que você prefere? As formas de pensar e tudo mais são valiosas. Mas você obtém muito mais informações se entender a estrutura fisiológica básica da pessoa, porque isso é um grande determinante do que você acaba se tornando. E é por isso que as pessoas têm medo da genética, porque ela revela ainda mais. Você está percebendo uma sequência criativa e uma sequência mais analítica, ou seja, diferentes estados, o fluir. Eu esqueci o termo que você usou. Fluidez, e assim, inteligência fluida. Inteligência fluida. Assim, seria mais voltada para criativos como artistas, músicos, cineastas, escritores ou artistas em geral. Já a outra inteligência seria mais analítica e acadêmica, inteligência cristalina. Ninguém pode imaginar cristal. Certo, exatamente. Então, um é contador e o outro é músico, para simplificar assim, porque quando olho para a contabilidade me dá dor de cabeça, porque simplesmente não é como eu sou feito, mas posso olhar para algo no espaço criativo, nas áreas mais esotéricas da vida, como marketing, conceitos e coisas do tipo, que são mais do lado criativo. E eu prospero nesse mundo. Demorei muito para descobrir isso, mas na escola muitas vezes te encaixam à força o outro caminho e você não consegue se encontrar. Mas é interessante que agora você consiga identificar uma sequência genética que pode dizer, essa pessoa, não posso afirmar que ela vai ser músico ou que ela vai ser escritora, mas com certeza possui habilidades que tendem para o lado criativo. E o melhor teste para os estudantes, em geral, é que não sabem o que querem fazer quando crescerem. Trata-se de um inventário vocacional que compara as características da sua personalidade com pessoas que são felizes em determinadas profissões. Assim, você pode iniciar um trabalho por influência externa, mas logo percebe que não é adequado para você. Ao realizar o inventário,
Descobre que indivíduos com seu perfil encontram felicidade em outro campo. A expectativa é que sua personalidade se encaixe melhor em atividades manuais. Você deveria estar cavando valas. Bem, talvez as pessoas não queiram ouvir isso, mas por outro lado, alguém que gosta disso, de um trabalho físico pesado ao ar livre, se sente bem com isso. Eles diriam, certo, sim, isso faz muito sentido. Então, quando eu fiz aquele teste na pós-graduação, porque eu não sabia o que queria fazer, apareceram três coisas. A primeira era policial, o que eu nunca tinha considerado antes. E aí eu penso, por que diabos eu combino com um policial feliz? Bom, eu me interesso por justiça social e coisas do tipo, a ordem social é importante para mim. O segundo era padre. Eu não sou uma pessoa religiosa nem um pouco, e pensei, bem, por que isso apareceu? Ok, eu me preocupo com coisas como compaixão e empatia. Então, eu consigo ver como isso poderia se encaixar. O terceiro era cientista social. E eu pensei, tá, isso faz sentido porque eu meio que gosto do lado científico. Eu gosto de estudar como as pessoas são e as interações entre elas e tudo mais. E isso também traz elementos das outras duas coisas. Então, foi por volta dessa época que eu mudei de rumo, depois de concluir o mestrado, para fazer um doutorado em psicologia, e acabou que sim, eu meio que gostei disso. Consigo ver como esse inventário, a minha personalidade, se encaixa em alguém feliz nessa profissão. Então, esses testes são precisos. Estar na ciência é único. Quase como ser um padre, mas com textos diferentes que você estuda constantemente. De muitas maneiras, sim. Até mesmo com a polícia. A parte do trabalho policial envolve ceticismo, certo? Um policial precisa ser cético em relação a todos, pois está sempre observando. Isso também se aplica à ciência. Nunca se tem certeza se está fazendo certo e é necessário avaliar e julgar, especialmente como revisor de artigos. O foco é: o que há de errado com isso? Geralmente é assim que funciona. Tem algo errado aqui e aí você precisa descobrir o porquê. Não sei se os policiais fazem isso, mas aposto que há um elemento ali pensando, essa pessoa parece suspeita. Por que eles parecem suspeitos? Bem, eles aprendem o que observar. Bem, eu também aprendi o que observar. Agora, onde as pessoas podem saber mais sobre seu trabalho e comprar seus livros? Bem, eles têm a opção de acessar dianhaiden.com, que é o meu site pessoal, ou podem visitar noetic.org, o local onde trabalho, o Instituto de. Temos uma equipe de ciência, que somos todos nós, trabalhando juntos em vários tipos de projetos. E nós formamos uma equipe de vivência, que busca transformar o que estamos aprendendo em programas, oficinas e materiais para que as pessoas possam aprender sobre isso sem precisar fazer a ciência. Dean, agradeço imensamente por ter participado do programa. Foi uma conversa fascinante, exatamente como eu previa. Agradeço por ter vindo e pelo valioso trabalho que você realiza. Espero que os assuntos abordados se tornem comuns em breve. Sua amizade é muito valorizada por mim. Obrigado. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.